Olá, bem-vindo a Tudo sobre Bitcoins. É verdade, já não vinha aqui há algum tempo. Hoje ou amanhã farei um vídeo a explicar o porquê que não tenho falado de criptomoedas, nomeadamente o Bitcoin e outros, mas isso ficará para outro vídeo. Agora vamos falar um bocadinho do tema da atualidade. Eu tenho notado que existe uma certa tendência nas notícias, nos mass media, nos mídia, em falar daquilo que está mal em Portugal. E não sei se é coincidência com o facto de sexta-feira haver greves, paragens para o país. Concordo com essas manifestações, talvez até participe, mas é estranho ver os mass media incentivar isso, nomeadamente aqui com esta notícia, e não só, tenho visto outras, mas vamos focar aqui neste vídeo, vamos focar nesta. Porque é que eu acho que os coletes amarelos fazem sentido? Apesar de Portugal estar mais ou menos calmo, as coisas estão mais ou menos tranquilas, existe algum acordo com os partidos de esquerda. Vemos o que se passa em França, realmente há um governo que está a borrifar para o povo, apenas quer agradar aos amigos internacionais, aos amigos do presidente francês, do Macron, e em Portugal, enfim, o povo é um pouco pacífico, não sei o que é que vai acontecer nas manifestações, talvez não haja a adesão que se espera, mas que é necessária. Infelizmente o povo não está a focar a sua atenção no essencial, no principal. Estão só a falar aqui de impostos, o que não pode ser com os juros que pagamos. Devíamos focar mais na questão financeira. Mas está, o povo não está educado. O povo não sabe como é que funciona o sistema financeiro. Porque realmente, para mim, esta manifestação faz sentido se lutarmos contra ou a favor do fim dos bancos centrais. Porque os bancos centrais, realmente, como temos visto, e todos vós que seguem as criptomoedas já perceberam como é que o sistema financeiro funciona, mas quem não percebe, naturalmente, que vai por outras coisas do dia-a-dia, as portagens, etc. O problema está muito mais além disso. No meu ver, o problema está na centralidade de tudo. Ainda agora, recentemente, o governo quis colocar os bombeiros mais centralizados, até através da proteção civil. Os bombeiros já são um serviço bastante centralizado e ainda bem, sempre funcionou bem assim, porque os bombeiros estão próximo das pessoas, próximo do que é necessário socorrer, de apagar fogos, etc. E, portanto, uma estrutura mais centralizada vem fazer aquilo que o governo diz que quer fazer. Que o governo de vez em quando diz, temos que descentralizar, vamos pôr aquela coisa das farmácias, na Infarmed, lá para o Porto e não sei o quê, como se o Porto fosse centralizar alguma coisa, porque o Porto é a capital do Norte e, portanto, estamos a centralizar, mas mais acima. O blockchain e as criptomoedas vêm ajudar no processo de descentralização. Vou fazer depois um conjunto de vídeos sobre isso, 3 ou 4 vídeos sobre como é que podemos descentralizar o nosso, enfim, a governança, como se diz um bocadinho em brasileiro, mas todo o sistema de governo. E realmente esta tendência com os bombeiros mostra que o governo na prática faz o contrário, quer centralizar, quer juntar. Portanto, talvez também os bombeiros se juntem aos protestos do dia 21, além dos vir aqui em Setúbal. Temos a greve que já terminou acho que já terminou, pelo menos houve um acordo com os trabalhadores dos portos. Portanto, todo esse descontentamento que está em alguns setores pode ser transferido aqui para o dia 21. Espero que sim. Espero que não haja aproveitamento de radicais de direita e radicais de esquerda e que as pessoas saibam estar civilizadas, respeitando as autoridades e vice-versa. Porque as autoridades, os polícias, são pessoas como nós, também têm sofrido com estes aumentos de impostos, este aumento de... Enfim, agora temos sido um bocadinho mais reduzido, mas ainda assim continuamos com uma carga fiscal muito grande, são aumentos congelados na função pública, etc., e cada vez mais desigualdades entre a função pública e o privado, e etc. Entre quem trabalha e quem movimenta dinheiro apenas e fica milionário. E, portanto, estas desigualdades têm que ser atacadas, no meu ver, isto é uma opinião pessoal, claro, ao nível do sistema financeiro, da criação de riqueza, do valor, e isso não pode ser feito apenas com impostos. Temos que mudar muito o paradigma, embora, enfim, esse descontentamento nas ruas seja necessário, pelo menos para fazer que os atores políticos percebam que alguma coisa tem que acontecer. Os políticos e não só, também os militares percebam que há um descontentamento e que, eventualmente, têm mais tarde ou mais cedo que defender uma mudança de regime. Nem que seja à força, através das armas, tirar este regime falso, portanto, esta falsa democracia. Porque podemos falar aqui rapidamente porque é que eu digo que é uma falsa democracia. Porque nós votamos em pessoas que nos representam, mas essas pessoas são escolhidas por outros, ok? Portanto, os partidos, há meia dúzia de pessoas que escolhe aqueles em que nós podemos votar, desde os deputados aos líderes partidários, e, portanto, estamos a centralizar tudo o que é o grande poder. Mas
núcleo central que está essencialmente em Lisboa é fácil de ser atacado. E por quem? Por quem quer, portanto, corromper os bens públicos, portanto, sejam os banqueiros, sejam as grandes empresas, que basicamente são os grandes bancos. Quando querem corromper, têm um sítio fácil para atacar. Atacam ali uma dúzia de pessoas, por sua vez têm 3 ou 4 ou 5 mil pessoas abaixo, que são os dirigentes de departamentos dos ministérios, etc., que não precisam de ser subornadas diretamente porque querem agradar aos de cima, àqueles que os puseram lá, porque são os amigos do partido, ou dos partidos, os vários que vão passando por lá. Nas autarquias acontece a mesma coisa a uma escala diferente, e depois quando se quer realmente corromper, há ali uma meia dúzia de pessoas que é necessário corromper. E descentralizando o poder, deixando de haver ministérios, ministros, torna-se muito mais difícil haver corrupção, porque é preciso corromper 10 milhões de portugueses e não compensa. Preciso que tenha agradar aos 10 milhões de portugueses, tem que basicamente agradar a Portugal. Portugal são os portugueses, ok? Portanto, não é com representações de partidos, e sejam que partidos forem, que a coisa vai lá. Parece-me a mim. Portanto, para os partidos. Basicamente, na minha opinião, não quer dizer que as pessoas que estão nos partidos não possam ter atividade política, mas podem fazê-lo diretamente, com as suas ideias próprias, não precisam de se aglomerar e depois estar a lamber botas uns aos outros dentro dos partidos para subir. Podem fazê-lo diretamente de uma estrutura que depois mais tarde é de apresentar noutros vídeos e depois vai ficar mais claro. Agora pode ficar um bocadinho confuso, mas o que eu quero falar aqui neste vídeo essencialmente é destas notícias que vou aqui partilhar. Portanto, aumentos à porta para 2019, pão, rendas, transportes e tabaco mais caros a partir de janeiro. E isto parece que vem incentivar as pessoas a manifestar-se. O que é que eu acho que os mídias querem? Eu acho que os mídias querem ganhar vendas de jornais, de televisão, de horas de televisão e online com uma manifestação, com uma grande paragem. Querem que corra mal, preferência, porque quanto mais correr mal, mais eles ganham com notícias, porque depois há pessoas que não vão à manifestação, mas ficam a ver em casa. Eu creio que é um bocadinho por isso, porque surpreende, não me parece que os mídias queiram correr com os governos, com este, a não ser que estejam à espera que o que venha a seguir seja do partido que lhes interessa. Mas é estranho, e realmente isto tem sido a acumular, puxando um bocadinho as pessoas para a consciência destas coisas, nomeadamente o aumento das rendas, portanto, casas alugadas, que vai aumentar então, onde é que está aqui mais abaixo, 1,15% este ano, próximo ano de 2019, um pouco mais que o ano passado. Depois eletricidade também, as tarifas de eletricidade no mercado regulado, afinal, estas descem, mas para os consumidores domésticos, estas aqui têm uma notícia positiva, mas quem está no mercado não regulado pode eventualmente ver aumentos ou pelo menos manter os preços. Depois os transportes públicos, prevê aqui um aumentar também 1,14%. Mais que é aqui importante aqui destacar, aqui não há assim muito, mas havia aqui uma parte, pronto, aqui também interessante sobre o automóvel, a taxa de imposto sobre os veículos, ISV, imposto único de circulação, deve subir 1,3%. Aqui vejo, se as coisas se mantiverem como estão, prevejo grandes problemas para o governo nos próximos anos com o aumento maciço de carros elétricos que não pagam. Portanto, vai obrigar o governo a aumentar ou aqueles que circulam ainda em petróleo, não é? Portanto, com gasolina ou diesel, ou mais tarde ou mais cedo vão ter que inventar um imposto para os carros elétricos, porque já não vão ter a mesma desculpa, que poluem e não sei o quê, mas vão ter que transitar aqui da poluição para outra coisa qualquer, porque realmente, pelo menos carros novos, prevejo que com os preços, ainda agora, se um carro novo, não me lembro do modelo, mas que realmente tem uma autonomia extraordinária para o preço que tem. Portanto, mais 10, 15 anos, eu não estou a ver as pessoas a continuar a comprar carros de petróleo e gasolina, que realmente, que por um lado é bom para as nossas importações, deixamos de importar petróleo, e se conseguirmos manter a produção elétrica através de renováveis, com as eólicas e as hidroelétricas, ótimo. Caso contrário, enfim, vamos ver o que é que acontece. Isto é futurologia. Portagens. Aqui então, pronto, já sabemos como é que é. Muitas pontes já foram mais do que pagas, autoestradas também mais do que pagas. Isto aqui é só corrupção, no que diz respeito às autoestradas, muitas concessões e, enfim, isto nem vale a pena falar. O tabaco também vai subir, já há poucas pessoas que fumam, cada vez menos.
também graças aos impostos e à consciência de que realmente os pulmões não aguentam os químicos, os venenos que estão no tabaco. Ok, vamos passar para refrigerantes, muito interessante. Portanto, estamos a falar aqui de penalizar o consumo de bebidas com excesso de açúcar. Parece-me adequado que haja este tipo de... Enfim, já que a educação, o governo não faz isso através da educação, explicar aos jovens que beber... Enfim, estão aqui exemplos, 7-Up, Coca-Colas, não estou eu a dizer... que tem muito açúcar, faz mal, então vai pela via dos impostos e por aí os pais acabam por escolher outros produtos ou talvez forçando as marcas a reduzir os açúcares, o que é difícil. Por outro lado, reparem que o preço é por estar definido em euros. Portanto, por exemplo, aqui diz... Isto aqui é um erro, atenção, acho que aqui havia aqui um erro. Lá está. O aumento chega aos 4 euros uma garrafa de 250 ml Red Bull. Não pode ser. Isto deve ser 4,6%. Eu vi que outro erro deste género quando ontem li a notícia. Mas realmente estamos aqui a falar de aumentos, por exemplo, aqui no aumento de 76 euros por litro. Ok. Mas é engraçado que eles fixam o preço em euros e não em percentagem. Caso contrário, as marcas podiam baixar o preço dos produtos e como o imposto era em percentagem, baixava também o imposto. Então, eles põem realmente ao litro. Põem aqui, onde é que eu vi isso? Cá está. Ficam sujeitas, se for inferior a 80 gramas por litro, 80 gramas de açúcar, se tem um imposto de 8,22 euros por cada 100 litros. Portanto, não é uma percentagem como o IVA, não é? Que é uma percentagem do preço. E depois, se tiver mais que 80 gramas, são tributadas por 16,69 euros por cada 100 litros de produto. Logo a empresa que produz ao litro, não é? Depois, telecomunicação, temos a Vodafone indecisa, mas as outras duas querem aumentar. O leite, aqui é interessante porque há aqui uma alegada escassez de alimentação para os animais, o que poderá fazer aumentar o custo do leite. Ora, eu aqui diria o seguinte aos produtores: deem leite aos animais, porque o que acontece é que eles retiram o leite que era para os bezerros, não é? Para os filhos das vacas beberem, não lhes dão o leite e depois têm que lhe dar ração, além daqueles que matam logo, não é? Para consumo humano. E portanto dão leite depois aos mamíferos, às pessoas, que também são mamíferos, mas não são... Portanto, nós não processamos as proteínas do leite da vaca da mesma maneira que processamos o nosso leite materno, das nossas mães. E portanto, eu já vi muito leite, infelizmente, porque agora não sabia o que sei hoje. Não recomendo que bebam leite de vaca nunca, muito menos depois de adultos, ok? Porque aquilo está feito para as vacas crescerem muito rapidamente e nós levamos mais anos a crescer. Portanto, o nosso leite, para nós, tinha que ser leite de humano e não leite de uma vaca, ok? Portanto, aqui realmente a dica é: se não conseguirem vender o leite, deem-no às vacas, alimentam-se do próprio leite, que é bastante nutritivo para elas, faz-lhe bem e resolve-se o problema do aumento dos custos dos alimentos para animais. E é verdade, nós produzimos muitos alimentos para animais quando os podíamos consumir diretamente, se fôssemos todos vegetarianos. Eu também não sou, contra mim falo, mas gostaria muito de conseguir ser vegetariano um dia. Talvez, vamos tentar, vamos ver. Quanto ao pão, o preço do pão volta a subir em 2019, acompanhando o aumento do salário mínimo e do valor da matéria-prima. Portanto, parece que os padres ganham muito, coitaditos, devem ganhar, se calhar, o salário mínimo, e portanto aumenta o salário mínimo, pronto, acabou, estragou logo a indústria. Parece que também a farinha subiu 10%, está mais caro qualquer dia que a cocaína. Enfim, é assim, mas a farinha aumentou, não sei porquê, porque o sol continua a brilhar, o custo da água para os produtores de cereais há de ser o mesmo. Portanto, aqui falaram o quê? Tempo de seca, as tempestades, a tempestade foi mais acima que falaram por causa do leite, talvez seja a mesma desculpa, okay? Parece aí uma tempestade e de repente aumentam os custos todos. As tarifas do gás natural não sofrem qualquer alteração. Para já, eles esperam normalmente pelo fim do verão, ou ali para aquela zona em que começa a vir o inverno, para aumentarem, para saberem mais ou menos o custo do gás nos mercados internacionais.
Portanto, estas notícias vêm de facto, depois vezes pelos comentários que aqui estão, alguns, já falo dos coletes amarelos, precisamente porque parece-me que há aqui um intuito de levar as pessoas a manifestarem-se. Pronto, tenho aqui uma notícia sobre os coletes amarelos, localizações. Partilho para que fiquem a saber, caso não tenham ainda conhecimento, se querem participar, passar por lá. Realmente é importante que o sistema mude e estes coletes amarelos podem ser um ponto de partida para que as coisas mudem. Eu acredito que isso vai se espalhar pela Europa, se é que não se espalhou já e não passa cá, porque se vocês quiserem saber o que se passa realmente em Paris, têm que ver notícias no YouTube, entrevistas diretamente às pessoas. Aquilo que passa é enganado, é mentiras. Ainda há dias foi apanhado uma fotografia que saiu, não sei se foi numa televisão francesa, se foi no jornal, mas era a fotografia, portanto é provável que seja no jornal, e dizia Macron e depois uma palavra francesa para dizer rua, enfim, despeta ou qualquer coisa. E eles fizeram Photoshop, deixaram só Macron e puseram lá o placar. Pena que eu não tenho agora o link para isso. Eu creio que vi isso foi no YouTube, acho que alguém fez um vídeo sobre isso. Foi, acho que sim. Portanto, essa fotografia anda aí, um cartaz branco, com o dizer Macron, e depois o resto do fundo ficou todo branco. E então a fotografia até parece que estão a apoiar o Macron, lá ao pé de uma estátua, uns manifestantes, e um deles com um cartaz bastante grande. E, portanto, este tipo de mídia a manipular a informação vale do que vale. E por isso cada vez é mais importante recorrermos às redes sociais, às mídias alternativos, ou que alguém que se dá o trabalho de ir lá, filmar, para falar com as pessoas e saber o que se passa. Prontos, é isto, estão imagens lá fora, provavelmente. E é isto, lá está a bandeira francesa, não engana. E pronto, portanto, isto tinha para vos deixar hoje. Vou, portanto, fazer realmente alguns vídeos a explicar como é que um sistema de democracia participativa e distribuída poderia ajudar nestas coisas, a resolver os problemas do país. E ficamos por aqui. Muito obrigado e até um próximo vídeo.